Olá, bom dia para todos. Como vocês estão, queridas crianças das turmas do terceiro ano A e B? Tudo bem com todos vocês? Tudo, não é? Então, vamos iniciar nossa aula de filosofia de hoje. Nossa aula, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós estudamos anteriormente, nos preparando para a prova, certo? Como vocês sabem que na próxima semana, não é? De 13, iniciando do dia 13, da segunda-feira, será a semana das provas. Como acredito que vocês já devem ter visto, que já foi postado nos grupos e a gente vai continuar repostando, certo? Então, vamos dar início à nossa aula hoje com a revisão com tópicos. Concordar e discordar. Revisão. Essa revisão a gente vai dar início lá no comecinho da apostila, certo? Porque vai ser todo o conteúdo, iniciando na página 4, tá legal? No sumário, nós temos o ponto 1, que nós vamos falar um pouco sobre a beleza. Todos esses pontos aqui são pontos que nós já estudamos anteriormente, certo? O ponto 1, beleza. Ponto 2, gostos diferentes, que a gente passa lá para a página 12. Depois, o ponto 3, opiniões diferentes, lá para a página 14. E depois, concordar ou discordar, na página 17. E aí, a gente vai ver a revisão por tópicos, colocando todo o conteúdo que nós estudamos nessa apostila, tá certo? Eu peço que vocês acompanhem passo a passo, iniciando na página 4, certo? Ponto 1, beleza. Ponto 2, gostos diferentes. Ponto 3, opiniões diferentes. Ponto 4, concordar ou discordar. Revisão de conteúdos. Vamos iniciar nossa revisão falando um pouco sobre a beleza. Nesse conteúdo, gente, nós fizemos estudo de textos, fizemos atividades, comentamos onde nós podemos encontrar a beleza, o que realmente você considera que é belo, o que você não considera que é belo, e os vários tipos de beleza que existem. Então, nós vamos fazer uma revisão com tópicos voltando ao que nós estudamos anteriormente, para relembrar a nossa memória daquilo que nós fizemos estudos e realizamos atividades, certo? Então, beleza. A beleza pode ser encontrada nos sonhos e na arte, mas também ao seu redor. Afinal, o mundo está repleto de coisas bonitas para serem percebidas e admiradas. Não é verdade? Então, essa beleza, a beleza, ela realmente existe em diversos lugares, ou seja, ela está no mundo, né? Porque o mundo, a gente sabe que ele é repleto de coisas bonitas. E essas coisas é para a gente perceber, admirar, né? Elogiar, aplaudir. Aquilo que se encaixa como beleza aos nossos olhos, ao nosso conceito, à nossa opinião. Gostos diferentes. Aí vocês fazem uma pausazinha, certo? Porque nessa parte da beleza, aí nós temos um texto, né? Um pequeno texto, na página 5, que fala sobre a beleza, um texto bem curtinho, e abaixo tem um espaço onde foi pedido para vocês representarem a beleza como você imaginou durante a leitura do texto. Essa leitura do texto nós fizemos na aula sobre a beleza, que não há necessidade de fazer aqui para vocês, mas que vocês podem refazer essa leitura, é uma leitura curta. Como a tia falou, essa revisão é uma revisão com tópicos, falando nos pontos chaves, né, do nosso conteúdo, que é o que você vai precisar para estudar para a prova, para realizar a prova, certo? Então, eu peguei os pontos chaves do nosso conteúdo. Esses pontos chaves eu coloquei esses tópicos com pequenos textos,
certo? Então, aí na página 5 tem esse pequeno texto, aí você vai fazendo pausas para acompanhar. Aí agora vocês passam mais adiante e vejam que nós estudamos também sobre a beleza, um texto que fala sobre o urso polar, o pinguim e a morsa, né? Onde eles discutem sobre a beleza das cores, né? O pinguim e o urso polar, que é um texto que inicia na página 8 e termina na página 9, e vocês realizaram atividades sobre esse texto, né? Onde eles questionam a questão da beleza das cores. A cor branca, a cor preta, e depois a moça passa com uma faixa, um cachecol colorido, né? E aí acontece essa discussão sobre as cores. Esse texto, ele foca essa questão dessa discussão sobre as cores, né? E em seguida nós passamos na página 11 com uma aquarela, né? Onde a gente vê tratando-se sobre a beleza de algumas coisas, que inclusive foi realizada a atividade abaixo, né? Onde tem uma casa é bonita quando uma atitude é bonita quando uma pessoa é bonita quando uma cor é bonita quando uma flor é bonita quando uma música é bonita quando E aí você completou a atividade abaixo de acordo com o seu gosto, com a sua opinião, que são respostas pessoais que tia considerou todas as que vocês fizeram. Aí você pode dizer assim, tia, mas tia está fazendo rápido a revisão? Não, tia não está fazendo rápido, tia está... vou voltar a dizer o que eu disse no início, eu estou fazendo essa revisão com vocês, com tópicos. Os tópicos fundamentais que vocês precisam estudar e ter conhecimento em relação ao conteúdo da prova, tá legal? E na página 12, aí nós temos gostos diferentes. Ao lermos o texto O Pinguim e o Urso Polar, nas páginas 8 e 9, verificamos que os personagens tinham opiniões diferentes sobre a beleza das cores. Isso também acontece com as pessoas, cada uma tem um gosto próprio e também podem gostar ou não de coisas diferentes. Pronto, o que tia falou anteriormente a respeito do texto, né, sobre o pinguim e o urso polar. Então, é onde eles discutem, os personagens discutem, conversam sobre as opiniões em relação à beleza das cores, né? Que eles, um defende uma cor, outro defende a outra, e afinal, eles chegam a um acordo, né? E é aí onde se trata na questão dos gostos diferentes, onde cada pessoa tem o seu gosto em relação às cores, em relação a outros assuntos também, em relação às belezas naturais, às belezas construídas, né? É aí onde a gente deve considerar o gosto das pessoas, assim, mesmo que eu não concorde, mas eu vou respeitar, né? Se eu tenho uma cor preferida, meu colega, meu amigo, minha amiga, minha colega tem outra cor preferida, lógico que eu tenho que respeitar. Por quê? Porque aí é onde entra a questão dos gostos diferentes, certo? Então agora vamos ver a questão das opiniões diferentes, que a gente pode passar o tópico lá para a página 14. Cada pessoa tem opiniões próprias, ou seja, um modo individual de pensar sobre aquilo que percebe. Assim como os gostos, as opiniões das pessoas podem ser semelhantes ou diferentes. Por isso, é importante pensar e conversar sobre as diversas opiniões. Então, vejam só. Aí a questão das opiniões, bem parecido com os gostos, né? Onde, como a gente fala, cada pessoa tem seu gosto, então cada pessoa tem sua opinião, cada pessoa tem suas opiniões próprias, tem seu modo individual de pensar, de agir, de perceber as coisas, de observar, de analisar, não é? Assim também como os gostos, como eu disse que é bem parecida a questão de opiniões diferentes e gostos diferentes. Então, as opiniões das pessoas, elas podem ser semelhantes ou diferentes. Como é semelhante? Quando são bem parecidas ou iguais, que pode haver muito essa questão da semelhança nas opiniões e nos gostos das pessoas, né? E também a questão da diferença, que é aí onde a gente deve respeitar
e aprender a conviver com essas diferenças de opiniões, diferenças de gosto, né? E por isso que nós consideramos que é importante pensar e conversar sobre as diversas opiniões. É justamente essa questão que a gente deve aprender a conviver com as diferenças, né? Por exemplo, em nossas salas de aula, a gente tem diversos alunos com diversos gostos, diversas opiniões, né? E aí a gente vai ouvindo, vai questionando, vai conversando, vai debatendo e vai assimilando e ouvindo as opiniões de cada um. E em meio a tudo isso, o que a gente deve fazer? Respeitar. Né? Não querer que o outro tenha a mesma opinião que eu, tenha o mesmo gosto que eu, de forma alguma. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, portanto, têm gostos diferentes e opiniões diferentes, certo? Uma paisagem, alguém pode observar, achar belíssima, já outro pode não achar. Alguém pode encontrar detalhes que outra pessoa não encontra, enxergar detalhes em uma paisagem natural, uma paisagem construída, não é? Então, essa questão de gostos e opiniões entra muito a questão do respeito, que a gente tem que respeitar. Eu tenho que respeitar a opinião do outro porque eu quero que respeite a minha também, não é assim? Então, por que a tia então está mostrando as questões? Porque, no meu ponto de vista, como eu já trabalhei todas essas questões com vocês, atividades, vocês fizeram as devolutivas, tia deu ok, fizemos correções, não há necessidade. Certo? Por quê? Porque todas são questões que já foram corrigidas, já foram debatidas, então eu estou pegando os pontos chaves, certo? Do nosso conteúdo de filosofia. Tá dando para vocês compreenderem? Eu acredito que sim, né? Então vamos agora falar sobre a questão do concordar ou discordar. E antes de nós entrarmos nisso aí, na página 16, nós temos um texto bem interessante que fala no céu colorido, né? Que faz a personagem viajar como imagina esse céu, não é? E aí é uma questão de um pensamento que vai longe, né? A imaginação. E é bastante interessante esse texto. E nós fizemos até atividade, vocês fizeram até atividade na página 17, né? Para vocês fazerem uma leitura e registrar 4 opiniões que a personagem expressa a respeito do céu, né? E vocês colocaram as opiniões, como por exemplo, o céu não consegue mudar de cor. Dá para tocar no céu? Mamãe diz que não dá para tocar no céu. Eu não concordo. Acho que só são umas 10 quadras daqui até o fim do céu. Eu acho que o céu não pode ser mole, senão ele molhava e caía na gente. Então são estas questões em relação ao personagem, mas aí também você pode ter a sua própria resposta, né? O seu próprio pensamento, a sua própria opinião. Então vamos continuar, vamos seguir com a nossa revisão com tópicos. E na página 17 nós temos concordar ou discordar. Você pode concordar ou discordar das opiniões dos outros, mas para isso deve ter boas razões, bons porquês. Também é importante repensar suas opiniões quando as outras pessoas apresentam boas razões para discordar de você. Então, é o que eu falava anteriormente, né? É importante a gente repensar, analisar e também respeitar, porque nem sempre as pessoas vão concordar com minhas opiniões, como eu também nem sempre vou concordar com as opiniões dos outros. Porém, tenho que respeitar. E quando houver um debate sobre um determinado assunto que eu não concordar, por exemplo, um determinado assunto que está sendo debatido em sala de aula, se eu não concordo, eu vou participar e vou fazer o meu argumento por que eu não concordo. Entendeu? Argumentar, dizer o porquê que você não concorda. Isso é importante, porque quando você não concorda, você vai usar o seu argumento. Entendeu? Usar boas razões para discordar, ou alguém usar boas razões para discordar de você, não é verdade? Então isso é bastante importante. Aí vocês podem dizer, tia, mas nós somos ainda tão pequenos para tratarmos esse assunto de forma alguma. Vocês são crianças com a mente bastante informada,
né, informada, a mente bem trabalhada nessas questões de informações, de estar atualizados, que vocês têm capacidade de participar de um debate em sala de aula durante nossas aulas, dependendo do conteúdo que nós estamos estudando, para a gente conversar, debater, ouvir as opiniões, ouvir quem concorda, quem não concorda sobre um determinado assunto, certo? É de criança que a gente começa a ter essas opiniões formadas, não é? E termos o nosso conceito sobre um determinado assunto. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Algumas chegam a brigar por causa disso. O filósofo francês conhecido como Voltaire, em seus livros, defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Como nós já falamos em aulas anteriores, essa questão da liberdade de expressar as suas opiniões, de expressar as suas ideias, isso é importantíssimo, a gente ter um conhecimento sobre isso. Né? É um direito de todo ser humano, né? A liberdade de expressão, né? Expressar a sua opinião, independente de ser diferente de alguém, da opinião de alguém. Isso não importa, importa que você tenha a capacidade de dar sua opinião, de expressar, né, o seu pensamento. Então, isso faz parte já do conhecimento que começa a ser formado quando a gente é criança, como é no caso de vocês, né? Está estudando um determinado assunto e você começa a ler, a debater, a realizar atividades, e aí você começa a ter seu pensamento formado, né? É aí onde entra a sua liberdade de expressar o que você pensa, de dar a sua opinião. Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Então, esse é o direito, né, de cada um de nós que temos de expressar as nossas opiniões, de concordar ou discordar, se for o caso, de respeitar as opiniões dos outros, para que as nossas também sejam respeitadas. Não é verdade? E aí, os tópicos que Tia preparou para nós fazermos a nossa revisão em tópicos foram esses, certo? E eu quero dizer para vocês que na próxima aula vai ser outra aula de revisão, tá certo? Poderá ser esses mesmos tópicos acrescentando algumas coisas. Por que poderá ser os mesmos tópicos, Tia? Porque é justamente esse conteúdo que é o fundamental para vocês estudarem para as provas. Acrescentando com as atividades que vocês realizaram na apostila, algumas atividades que vocês realizaram também no caderno, certo? Mas que eu quero deixar assim claro que vocês se tranquilizem, porque a prova é excelente, está excelente, não fiquem tensos, preocupados com essa questão, de forma alguma. Vocês são crianças altamente inteligentes, né? Todas capacitadas, vêm tendo bom estudo, bom desempenho nas aulas, nas atividades, né? Estão tendo o acompanhamento da família e com tudo isso, com todos esses recursos que vocês já têm de estudo, né, das nossas aulas de filosofia, vocês estão bem preparados para realizar a avaliação, certo? Vamos dizer assim, a avaliação, que aí você vai expressar o seu conhecimento em relação ao que foi estudado em nossas aulas de filosofia. Tá legal? Então, Tia colocou só esses pontos? Sim, o importante, o fundamental, certo? É uma revisão. E aí, Tia, cadê a atividade de casa? Tia não vai passar. A atividade de casa será vocês fazerem leituras e releituras o quanto vocês sentirem a necessidade para compreender de uma forma bem clara o nosso conteúdo que foi estudado nas nossas aulas de filosofia. Tá legal? Então, a atividade de casa é só estudo. Bom desempenho nos estudos, certo? Qualquer dúvida, pergunta a Tia. Não, a atividade de casa é só estudo, tá legal? Para que todos possam sentir mais leves, certo? Preparados, tranquilos para realizar a avaliação, tá legal?
Boa sorte para todos, mas nós ainda teremos mais uma aula de revisão. A nossa próxima aula também será de revisão. Tá legal? Então, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Beijos!